Então, Davi é um dos personagens mais importantes, né, na palavra de Deus. É um dos protagonistas mais importantes, né? Através dele vai acontecer muitas coisas, de suma importância na palavra do Senhor, na palavra de Deus. E ele se mostra um servo fiel, um homem humilde, um rapaz humilde que Deus vai apresentar ele e vai mostrar que ele vai ser o futuro rei de Israel, né? Vivendo uma vida humilde, pastor de ovelhas, tendo irmãos que despontavam, que eram fortes, bem expressivos, homens de guerra, mas esses irmãos não foram escolhidos pelo Senhor Deus para ser o futuro rei de Israel. E Davi foi. Ele já mostrava o seu valor, né, sendo obediente ao seu pai, sendo cuidadoso ali com o seu trabalho de cuidar das ovelhas. E ele começa a surgir, né, nos acontecimentos que a gente vê na palavra de Deus, né? Vai chegar um momento que o povo de Israel está muito atribulado, porque o rei Saul começou a cometer pecados graves contra o Senhor Deus. E Saul, que outrora tinha o Espírito do Senhor, ele perde o Espírito de Deus, que dava a ele força total, dava a ele extremo poder para vencer as batalhas, mas devido às suas desobediências, que ele insistia em desobedecer, ele acaba perdendo o Espírito do Senhor e começa a ser atormentado por um espírito mau, né? Davi, ele conhece o rei, né? E com o seu instrumento, ele tocava o seu instrumento musical, a presença de Deus que já estava na vida de Davi fazia com que aquele espírito mau saísse de Saul, e por um certo tempo Saul encontrava a paz. Davi não aceitou que o gigante filisteu, né, aquele homem perverso, afrontasse os israelitas, zombasse tanto dos israelitas. Ele não conseguiu se conter, porque o zelo que ele tinha pelo Senhor Deus era muito grande. E ele também sabia que Deus o havia protegido quando feras como urso e leões atacaram as ovelhas do pai dele, e ele não temeu. E com a funda dele ele conseguiu matar esses animais selvagens. E ele se propõe a enfrentar o gigante filisteu Golias, que ele deixa bem claro que ele era um incircunciso que estava zombando dos exércitos do Senhor. E Davi, ele entra em confronto com Golias, né? E Davi diz: eu vou arrancar sua cabeça e toda a terra saberá que há um Deus em Israel. E assim foi. Davi acerta a testa, a cabeça de Golias. Ele é certeiro. E para ter plena certeza que não haveria qualquer possibilidade de sobrevivência de Golias, ele arranca a cabeça de Golias, né? Vão acontecer muitas coisas e Davi vai ter que também, depois de um tempo, vai ter que fugir do rei Saul, porque Saul fica sempre desconfiado, inquieto, né? Com ciúmes, com inveja de Davi, e Saul tenta matar Davi de diversas formas. Mas Deus continua com Davi, o protegendo, né? Nós vamos saber que depois de um tempo mais à frente, né, Davi ele se torna o rei de Israel, né? Antes de ser o rei, ele já
trazia muitas vitórias a serviço de Saul. Ele estava trazendo muitas vitórias para o povo de Israel, né? Batalhando e derrotando os povos vizinhos, os povos ímpios, que sempre queriam arrumar uma forma de trazer prejuízo para os israelitas, né? O rei Davi, ele também profetizou, né? Temos muitas profecias do rei Davi, né? Que apontam, que mostram o Messias, o Senhor Jesus. E essas profecias são poderosas, né? Por exemplo, um dos salmos diz que é revelado a Davi que as roupas do Messias iam ser sorteadas. É revelado também nos salmos ao rei Davi que as mãos e os pés do Messias seriam perfurados. E assim foi, né? Com o Senhor Jesus, suas mãos e seus pés foram perfurados. Lançaram sorte, fizeram um sorteio para ver quem ficaria com a roupa que Jesus, antes de ser tirado dele para ser crucificado, né? Aqueles soldados desejaram aquelas roupas. E outras coisas também, né? Por exemplo, o Salmo 110, né? Quando diz assim: o Senhor disse para o meu Senhor, né? Quando diz o Senhor, com letra maiúscula, do início ao fim, está falando o próprio Deus, o Senhor Deus, né? O Senhor Deus, Hashem, o Senhor Jeová, disse para o meu Senhor, aí já está falando para o Messias: fique sentado do meu lado, até que eu ponha os seus inimigos como apoio para os seus pés. E assim também aconteceu com o Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus foi ressuscitado dos mortos, ele se assentou ao lado direito de Deus. Louvado seja Deus. Também temos o Salmo, se eu não me engano, é o 16. Deixa eu conferir aqui. Ou é o 10? Salmo 16. Vamos conferir aqui agora. Quando diz assim: é o Salmo 16 mesmo. Também há outra profecia que o rei Davi, que Deus usa o rei Davi em profecia, e ele fala sobre a ressurreição do nosso Senhor Jesus, né? Que diz aqui, Salmo 16, versículo... vou ler a partir do versículo 8 até o 10. Sempre tenho o Senhor diante de mim, com ele à minha direita, não serei abalado. Por isso o meu coração se alegra, e no íntimo exulto. Mesmo o meu corpo repousará tranquilo. Versículo 10. Porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Aqui está dizendo que o corpo do Messias, do Senhor Jesus, não sofreria decomposição, ou seja, ele não ia apodrecer, ele não ia se decompor. E assim foi, o Senhor Deus ressuscitou ao Senhor Jesus. Davi não estava falando dele mesmo, ele estava falando do Messias, porque Davi morreu e o seu corpo se decompôs. E o apóstolo Pedro, lá em Atos dos Apóstolos, ele cita também essa profecia. E Pedro deixa bem claro que Davi não estava falando dele mesmo, né? Louvado seja Deus. Então, aí tem diversas outras profecias, né? Na palavra de Deus, no Antigo Testamento, no Taná,
que todas mostrando, né, glorificando a Deus e glorificando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então é um grande erro o ser humano que despreza, que rejeita o Senhor Jesus Cristo. Davi, ele foi bem-aventurado, ele é um exemplo para nós na palavra de Deus. Existe uma grande riqueza na vida de Davi e também exemplo na questão de errar também. Exemplo não, que através de Davi nós vemos que nós não devemos seguir também um caminho mau. Quando Davi começa a vacilar, né, que ele comete o adultério, que ele deseja a mulher do seu próximo, do soldado Urias, né? Ele pede a morte de Urias e fica com Betseba. Isso vai trazer um grande prejuízo para ele, grande sofrimento. Mas ele se arrependeu de verdade, de todo o coração. Ele chorou muito, se arrependeu dos pecados dele. E o Senhor Deus o perdoou, né? Apesar de que vieram todas aquelas consequências que não deixaram de vir, mas ele se arrependeu de fato. Então, todas essas coisas a palavra de Deus nos mostra, né? E nós temos também que louvar e engrandecer o nosso Senhor Jesus todos os dias, que ele é merecedor, ele tem o poder, ele tem a glória, ele é o Filho querido, né? O Filho do Deus bendito, e ele está pronto a salvar e libertar, né? Aquele que não se torna soberbo, né? Que não se rebelia, né, contra Deus, porque o ser humano que se rebelia contra Deus não vai chegar a lugar nenhum, né? Mas Deus foi, quando muitos que falam de forma arrogante, dizendo que Deus, às vezes diz que Deus é injusto, que há maldade em Deus, que Deus quer ver o mal, quando na verdade ele deu o filho dele, né, por amor de nós, para nos salvar. E Jesus enfrentou uma morte que não foi uma morte fácil de se lidar, tanto que Jesus faz a oração: se possível for, ó Pai, afasta de mim esse cálice sem que eu beba, contudo que seja feita a tua vontade e não a minha. E assim foi, Jesus deu sua vida por nós, e por isso nós podemos ter o perdão dos nossos pecados, né? Se nós nos arrependemos. Então, você que ainda não entregou sua vida, seus caminhos, que ainda não crê no Senhor Jesus, né? Ainda não entregou sua vida a Ele, entregue a sua vida ao Senhor Jesus. Ele está pronto a restaurar sua vida, perdoar seus pecados, seus erros, a entender a Ti e trazer refrigério para a sua alma, né? Não siga o caminho das pessoas mais que ficam blasfemando, né? E se levantando contra Deus, contra aquele que deu a nós a vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, deixo essa mensagem para a sua vida e nós estaremos aí falando a palavra de Deus também, porque aqui nesse canal também nós glorificamos o nosso Deus e a pessoa bendita do Senhor Jesus. Amém?